Boa noite, Paola. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem Saudade. contigo? Então, hoje eu que vou coordenar a nossa quinta psicanalítica, né? Uhum. E antes, tudo bom, Bruna? Antes do pessoal ir entrando, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu queres que fale na hora que eu for te apresentar? Só aquilo que está ali? Tem mais alguma coisa que tu queiras que eu diga? Acho que não, Josi. Pode Só o colocar que eu tá, mandei né? para Ana. Hum. Que está assim, psicóloga clínica, formação em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto Horizontes, é isso? E vou dizer que está direitinho, Ah, sim. né? Da Clínica Insight. Uhum. Esqueça. E aí, animada para falar do Shrek? Tô um pouco nervosa, né? Assim, porque Hum, voltando para uma quinta psicanalítica num outro lugar, né? Então, tô animada e ansiosa, nervosa. mas essa é a parte bacana da coisa, né? Poder estar agora num outro lugar. E achei muito legal, assim, que tu tenha te disposto, né? A Fabiola comentou com a Ana dessa palestra, né? Aí a Ana pediu para eu enviar o material, eu até fiquei surpresa, assim, porque também Uhum, é um material um pouco produzido por uma semana acadêmica, então um pouco mais, não tão profundo, né? Assim, até fiquei pensando uhum. assim, acho que, não sei se é a proposta, né? Mas aí a Ana disse que ela gostou, né? Eu falei, então vamos lá. Uhum. Vamos lá, vamos conhecer, né? O pessoal está entrando aos pouquinhos. Tudo bom, Clarice? Oi, Oiê, Boa noite. Paula, tudo Josi, bem? tudo? E com vocês? Tudo bem. Bem, Vim te assistir. Ai, hum, fico feliz. sim, temos que prestigiar, né, a prata da casa, Isso, isso aí. né? E a ideia é que a Paola possa não só estimular os colegas, né, mas assim abrir a porta para que outros colegas também possam apresentar trabalhos. Oi, É Paula. verdade. Oiê, tudo bem? Olá. Oi, Sandra, Oi, Oi, gurias. tudo tudo bom? bem? Dessa vez não é o meu. Temos um cachorrinho aí. É, Não, não é o meu também. a minha está aqui do lado, mas está quietinho. Até porque a minha, acho que a Paola já, não, a Paola não conhece, porque ela era online, mas a gente dava aula, os seminários eram presenciais, né, na tua turma. Mas o pessoal que, né, faz seminário online comigo já conhece a cachorra, porque ela sempre dá um jeito de aparecer, de dar uma latidinha, né? Só que ela é uma cachorra pequena, mas que tem tipo um vozeirão, assim, de Alcione, a cantora. Ela voz grossa, então ela assusta um pouquinho às vezes. Entrou o chão, Oi, tchau. só aos pouquinhos está se movimentando, né? Tu que está coordenando, Josi? Hoje eu que vou coordenar. Uhum. Tá. Ana não podia hoje, então hoje ficou comigo. Nós nos dividimos, né, na comissão, então coincide, assim, às vezes de
Tem algumas quintas que eu nunca posso, né? Sim. A primeira e a terceira quinta do mês eu não, e a quarta, que nós temos reunião de docentes na quarta, mas a primeira e a terceira eu também nunca posso. E aí a Ana não pode na segunda, quinta do mês, então Hum. nós nos organizamos. Bom, pelo menos encaixou, né? Pelo menos encaixou, senão a gente ainda tem ali na comissão alguma reserva, assim, né, a mais, mas a princípio deu para encaixar. Tem a Renata também, tem a Magda, mas Olá, olá. Hoje eu vim prestigiar a colega, hein? ó, isso aí, Leonardo. Tudo bem, tudo bem? Boa noite, boa noite. Estamos aqui. Isso aí, tem que prestigiar e muito, Os né? colegas Minha turma inteira, de né? turma. Isso. A Fabiola também. Oi, tudo bom? Como estão? Tudo bem. Tudo Tudo bem. bem? Que bom. Hum, ansiosa para, Uhum. curiosa para ouvir do trabalho. Eu adoro o Shrek. É, né? Adoro ele. Tudo bom, Rosângela? Boa noite, tudo bem? Jaque. Hum, Olá, tudo bom? tudo bem? Podemos aguardar uns minutinhos mais, Paola? Uhum. O pessoal vai entrando, né? Aí a gente daqui um pouquinho começa. Os desenhos, assim, os desenhos infantis desses, né, da Disney e dos últimos tempos que eles foram criando novos personagens, assim, para mim o Shrek é o melhor, é o mais próximo da realidade, né? O Shrek e a Fiona. Então, da Alessandra, a Eda, a Bianca. Boa noite. Boa noite. Oi, oi. A minha câmera que não tá abrindo. Não acredito nisso. Não sei o que tá. Tá com um pontinho de exclamação. Não sei o que deu. Tem problema, Bruna? Tranquilo, Bruno. Tá. Vou ficar invisível hoje. Tu vai ficar E tá nos tudo, dando. e tá tudo em Uhum. inglês ainda pra ajudar. E aí, Paola, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos esperando mais uns minutinhos só para o pessoal ir entrando, Eda, e daí logo a gente já começa. Tá ótimo, Josi. Né?
Quando tu achares, Paola, que ok, que tu queres começar, a gente pode começar. Tô por você, Josi. Hum, acho que no meu relógio são 8h05, né? Então, em respeito a quem entrou aqui às 8 horas, eu acho que a gente podia ir começando, né? Então, boa noite a todos agora, né? Oficialmente. Hoje a nossa quinta psicanalítica vai contar com uma presença muito especial, né? Porque nós estamos com o trabalho da Paola de Ré, que, como eu estava brincando antes, né? É prata da casa, é uma colega querida que terminou os seminários da formação conosco, né? Então já vou apresentando. A Paola de Ré é psicóloga clínica com formação em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto Horizontes, atua na clínica Insight em Erechim, né? E hoje vai nos apresentar esse trabalho a respeito da figura, né, do Shrek, personagem do desenho animado, né? E o nome do trabalho dela é Shrek no Divã. É o cinema como dispositivo clínico metafórico na formação psicanalítica. Então, contigo, Paola. Boa noite a todos. Estava falando para a Josi assim, que é um misto de sentimentos, né? Porque muito assisti as quintas psicanalíticas, né? E agora poder estar aqui falando com as pessoas, assim, eu fico muito agradecida e ao mesmo tempo nervosa, né? Então, mas queria contar para vocês também como é que surgiu a ideia desse trabalho, né? Porque meio que caiu no meu colo, assim, ano passado eu fui convidada pelos alunos da semana acadêmica do curso de psicologia, né, aqui da universidade, e a semana acadêmica deles tinha essa temática, assim, dessa combinação entre o cinema e a psicologia, e aí eles me convidaram para falar especificamente do Shrek, assim, sobre um viés psicanalítico, né, porque é a orientação que eu trabalho, e até vou compartilhar o material que eu usei, aí vou passando para vocês. E, aí na época eu pensei assim, como é que eu ia fazer esse trabalho, assim, pensando que, além de fazer uma análise dessa obra, assim, como é que eu poderia ah, acessar esses alunos, né, pensando que são alunos do primeiro até o último semestre, e aí que eu tive a ideia de propor um exercício clínico para eles, assim, para que a gente pudesse pensar se o Shrek batesse na porta do consultório e fosse um paciente nosso, né? Assim, então a ideia é mais do que analisar essa obra, é poder usar da narrativa como um caso clínico metafórico, porque acho que estimula a gente a pensar, né? A pensar naquilo que está além do que é dito, fazer uso, né, da nossa escuta e pensar um pouquinho assim. Então, essa foi minha proposta para eles. E aí, antes de começar a mergulhar no caso do Shrek, né, eu acho que é interessante a gente pensar nessa intersecção fértil entre a psicanálise e a arte, porque desde o Freud ele sempre buscou na arte formas para compreender o inconsciente, né? Ele mesmo recorreu muitas obras literárias e artísticas para pensar nos processos psíquicos que foram dando contorno para a teoria, né? E eu acho que talvez justamente porque a arte toca e aonde o discurso muitas vezes escapa, né? Eu acho que ela tem essa capacidade de se tornar muito aliada no nosso pensamento psicanalítico. E também penso assim que é através dela que a gente vai construindo os nossos referenciais simbólicos, que muitas vezes a gente precisa emprestar para os nossos pacientes quando falta palavras, né, para descrever aquilo, assim. Então, acho que é sempre muito rico a gente poder se apropriar dessas obras e poder pensar um pouco psicanaliticamente em cima delas, porque acho que enriquece o nosso escuta e o nosso trabalho também.
E eu acho que fiquei pensando também que por que que o Shrek nos captura tanto, né? A Josi falava ali que é um dos personagens preferidos dela e acho que é um dos meus também, assim. E acho que tem a ver também com essa superversão silenciosa que ele opera, assim, com essa quebra dessa lógica dos contos de fada clássico, né? Entre que o mundo é sempre dividido entre o bonito e o feio, o bom e o mal. E acho que quando ele se propõe a colocar um ogro como o herói, o filme vai inverter essa lógica e com isso pode abrir espaço para novas formas de identificações mais livres, né, e menos aprisionadas nesses ideais. E acho que é um deslocamento muito interessante porque ele vai legitimar essa diferença, essa estranheza, e nos convida a olhar para aquilo que por muito tempo foi colocado fora dessa imagem do ideal, né? O que é diferente da princesa e do príncipe. E acho que é muito importante a gente pensar nisso, especialmente quando a gente está falando de constituição do eu na infância, porque nem toda criança vai se identificar com a princesa e com o príncipe, né? E quando essas figuras elas são as únicas possibilidades de identificação, é como se as nossas partes que são diferentes, elas não pudessem existir. E aí eu acho que o Shrek vai abrir essa possibilidade, assim, de se reconhecer também naquilo que é estranho, que é imperfeito, que falha, né? E acho que é essa experiência que a gente vai encontrar na clínica também, né? Esse reconhecimento, assim, de alguns pacientes que chegam com essa ideia de serem errados, de serem fora, de estarem fora do lugar, né? Então, penso que o Shrek seria, é um paciente, muito possivelmente seria um paciente de análise, né? A gente encontra muitos Shreks, assim, no consultório. E aí, pensando assim, começando a dar os contornos clínicos para o nosso paciente, eu acho que o primeiro ponto que de entrada talvez seja o próprio nome dele, assim, né? Quando a gente talvez olhasse esse nome na agenda, já ficaria instigado, né? Então, eu pensei, assim, fui pesquisar o que que significava o nome do Shrek, e significa susto, pavor, né, em alemão. E aí eu acho que o Lacan talvez nos ajude a aprofundar um pouquinho isso, quando ele nos lembra que o sujeito é falado antes mesmo de falar. E o nome, que em princípio deveria singularizar, aqui já funciona como uma marca simbólica, né? Porque ele nasce sob esse signo de alguém que é causador de medo. E essa também é uma cena que não fica muito distante dos nossos consultórios, né? Se a gente for pensar quantos pacientes que carregam esses significantes herdados, né? É o nome do avô que vem com o legado vem com a missão de dar continuidade a um legado, é, o filho que nasceu com a missão de salvar o casamento, é o sujeito que se vê convocado a preencher falhas que nem são dele, né? Então, acho que o nome muitas vezes já carrega uma história cheia de desejos e de projeções alheias. E lógico que nosso trabalho com os pacientes não é apagar esse nome, né? Mas é poder encontrar outras significações para ele, né? Assim como no caso do Shrek, né? Ao longo do filme a gente vai acompanhando essa trajetória dele, assim, ele em nenhum momento deixa de ser um ogro, mas ele começa, ele encontra outros significados, né? E ele pode ocupar outros lugares ao longo da história dele. E aí, depois disso, outra coisa que fiquei pensando que chega de imediato em pacientes como o Shrek é a aparência dele, assim, acho que pacientes como eles, cuja aparência provoca algo na gente, né, seja medo, estranhamento ou uma reação intensa, são também comuns na clínica, né? Então, acho que quando o Shrek entra no consultório, o efeito que a imagem dele provoca no outro é sempre esse primeiro contato, né, que a gente vai ter com esse paciente. Então, assim como acontece lá fora, muito provavelmente, né? Então, ser um ogro horrível, temido e evitado é sempre o que chega primeiro no caso desse paciente, né? E aí a gente está falando da contratransferência, né? E diante de pacientes como o Shrek, inevitavelmente a gente é atravessado por sentimentos ambíguos, né? Mas é justamente essa reação emocional que a gente pode encontrar um dado clínico importante
E por muito tempo a gente ouvia falar, né? Na formação a gente discute isso, assim, né? Quanto a transferência foi colocada como algo ruim, que deveria ser evitada, né? Que era falta de análise do analista e ponto final, né? E hoje não, hoje a gente entende já como uma ferramenta de trabalho bastante poderosa, né? Então, porque o que a gente sente diante desse paciente, o incômodo, a ternura, o medo, a raiva, tudo faz parte do campo analítico. Acho que são esses afetos que vão dando pistas para gente, não só em relação à aparência dele, mas também a dinâmica de como ele se relaciona com os outros, né? E aí, quando a gente consegue sustentar esses sentimentos sem agir nem negar a existência dele, a gente pode transformar esse afeto numa matéria de escuta. E acho que diante desse impacto que a aparência do outro, que a aparência dele provoca no outro, que a gente vai sentir a contratransferência no caso desse paciente, ele vai adotar o mecanismo de defesa clássico, que é o isolamento, né? Então, funciona como uma forma dele se afastar do conflito, preservando uma sensação de controle sobre a própria identidade, né? Clinicamente, a gente sabe que muitas vezes esse afastamento em relação ao outro é muito menos sobre não querer um vínculo e mais sobre o medo de se sentir ferido pelo outro, né? Então, se a gente estiver atento a essa contratransferência, a gente consegue perceber que o que o Shrek provoca no outro, e com isso a gente pode trabalhar em cima disso, né? E acho que nosso papel, então, fica em reconhecer e sustentar a presença dele, né? Sem rejeitar, nem se assustar, e oferecer um espaço diferente daquele que ele normalmente vivencia fora do consultório. E acho que a história começa com ele tentando proteger o pântano, se livrar daquelas criaturas que o Lord Farquaad mandou para lá. E à primeira vista parece que ele tem esse desejo assim de preservar o lugar, né? Mas conforme a história vai avançando, a gente vai entendendo que existe um tensionamento, né? É uma defesa contra o contato, mas ao mesmo tempo tem um desejo de vínculo. E eu acho que é aqui que começa o nosso trabalho com o nosso paciente, porque aí a gente se dá conta que na nossa frente tem um sujeito em contradição, né? Ele entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele se protege de desejar. E aí o conflito aparece e é nesse espaço que a gente começa a escutar esse sujeito e toda a sua complexidade. Porque na clínica, né, que a gente trabalha, o sofrimento do sujeito é o que mobiliza o desejo do tratamento. Então, no caso do Shrek, por exemplo, o seu isolamento, a sensação de rejeição, o medo de contato com o outro são as formas de sofrimento psíquico, né? É esse desconforto que leva, hipoteticamente, o nosso paciente a entrar no consultório e que permite que a psicanálise trabalhe, né? Ajudando ele a perceber esses conflitos entre o desejo e a defesa e trazendo para a consciência esses mecanismos de proteção para que assim possa se abrir espaço para experiências mais livres e mais conectadas com o desejo dele. Não sei se vocês escutam. Tá escondendo alguma coisa? Deixa pra lá. Não? Eu acho que essa história é só uma forma de afastar as pessoas. Sim. Uhum. Dá para Dá para ouvir? escutar. Tá baixinho, Tá. mas dá para escutar. Uma forma de afastar as pessoas. Você acha? Tá escondendo alguma coisa? Deixa pra lá. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Essa história é só uma forma de afastar as pessoas. Você acha? Tá escondendo alguma coisa? Deixa pra lá. Ah, é mais uma daquelas histórias de cebola, não é? Não. É uma daquelas histórias que esquece e você não me enche. E você quer falar sobre isso? Por que está bloqueando? Não estou bloqueando. Ah, está sim. Estou te avisando. Está tentando bloquear só me diz isso. Ok? Ok, estamos chegando ao fundo, tá? Oh, pelo amor de Deus. Não é problema. Olha, não sou eu que tenho problema, ok? É o mundo. Parece ter um problema comigo. As pessoas olham pra mim. Ah, socorro, corram. Pobre Doc, horrível. Elas me julgam antes de me conhecer. É porque eu estou melhor agora. Aqui, deixa eu ver se vai parar. Essa história é só uma forma de afastar as pessoas.
Então, essa cena eu botei porque eu acho que fica bem claro isso, assim, né? Quando ele diz, assim, que as pessoas julgam ele antes de conhecer, assim, né? E o mundo diz que ele é um ogro horrível. Acho que mostra essa relação, como a relação com o outro funda a imagem que ele tem dele mesmo, né? Esse sujeito que vai se formar a partir desse olhar do outro, como o Lacan nos fala, né, no estágio do espelho, mas que esse olhar que ele pode fundar, mas ele também pode aprisionar. E no caso do Shrek, ele se vê através dessa imagem que o outro devolve para ele, que é desse monstro. E esse julgamento internalizado, ele vai funcionando como um super-eu, né? Que vai dizendo para ele, você não merece ser amado porque você é um ogro horrível. E a resposta dele é o isolamento, né? Então, por isso que ele diz ali, né? Que eu acho que eu tô melhor sozinho. Que ele se protege dessa ferida, né? Mas ao mesmo tempo ele evita o contato. Então, ele recusa o laço, mas porque ele se recusa a se expor ao desejo do outro, né? Esse desejo que, por natureza, implica falta, implica risco, desamparo, né? Então ele se protege, mas limita também. E essa dinâmica vai ficando muito evidente nessa interação com o burro. Quando o Shrek tenta justificar a solidão dele, o que se revela, na verdade, é que o isolamento não é uma escolha, mas é um sintoma, né? Então, é um efeito de um discurso internalizado que vai bloqueando essa possibilidade dele se vincular. Que também é algo que a gente vê muitas vezes em pacientes nossos, né, na clínica. E aí, também fiquei pensando nos elementos simbólicos que vão surgindo no filme, né? E eu associei o pântano, para além da escolha do cenário, com uma representação desse espaço psíquico do Shrek, né? Acho que o pântano é cercado de placas, né? De avisos, cuidado, ogro. E aí ele cumpre essa função semelhante a um holding primário, pensei assim, né, como diria o Winnicott, mas porque é um espaço que protege esse eu frágil desse olhar intrusivo do outro, mas ao contrário desse hold da mãe suficientemente boa, esse é um lugar que é mais um casulo do que um colo, né, porque ele vai garantir a sobrevivência, mas a custo de um isolamento. Porque eu pensei, né? Tanto um refúgio quanto uma prisão, porque na medida em que garante essa sobrevivência, também limita esse fluxo do desejo e a possibilidade de ele se vincular. Tem um empobrecimento afetivo ali, é um território onde parece que nada de novo pode nascer. E acho que, em alguma medida, todos nós entendemos a função do isolamento, né? Que muitas vezes é uma ferramenta necessária para que esse sujeito possa se preservar de um mundo que rejeita e que angustia, mas acho que o Shrek ele vai nos mostrando que esse isolamento nunca é suficiente para transformar a dor de não se sentir parte do mundo, né? Então, essa verdadeira transformação ela vem justamente no encontro com o outro. E aí, por falar em encontro, eu acho que é no encontro com o burro que começa a surgir a primeira rachadura nessa carapaça psíquica do Shrek, assim, né? O burro, com a sua leveza, a sua persistência, vai funcionando como um objeto suficientemente bom, assim, como diria o Winnicott, porque é alguém que vai suportar essa agressividade sem recuar, né, que vai permanecer mesmo diante do desprezo, ele vai acolhendo esse afeto do torto do Shrek, ora irritado, ora distante, e vai respondendo isso com um humor simples, né, uma presença constante, um afeto quase que incondicional, assim, né, e acho que faz esse continente bioniano emocional pro Shrek, e vai absorvendo essa angústia dele aos poucos, o que vai possibilitando que ele vá transformar vá suportar essa dor de sair desse lugar, assim, da solidão, né? E eu acho que é nesse vínculo insistente, quase obstinado e inocente, que o Shrek começa a experimentar pela primeira vez uma relação de confiança diferente, né, do que ele tinha antes. Assim, o laço, ainda que tímido, parece que começa a nascer. E aqui eu pensei em traçar um paralelo, assim, né, no nosso papel como analista, né, assim, que de certa forma a gente é os burros dos nossos pacientes, né, com essa presença insistente, desejante, que suporta a resistência, que acolhe a angústia, né, que mantém o vínculo, para que assim possa existir essa possibilidade que o sujeito se abra, se arrisque e se transforme.
encontro importante do Shrek é com a Fiona, né? E acho que a gente vai pensar nesse vínculo como uma escolha objetal narcísica, assim, pensei, né? Porque ele vai se conectar com quem vive uma dupla condição, né? Assim como ele, né? Porque ele, por um lado, é um ogro temido, visto pelo mundo como monstruoso, mas por outro também é um sujeito que deseja, que é capaz de se vincular, que quer amar, né? E a Fiona no mesmo lugar, assim, né? De dia uma princesa e de noite uma ogra que também tem suas imperfeições, né? Então, acho que o amor deles vai se construindo nesse reconhecimento dessas próprias marcas, desses limites e da diferença do outro. Mas, né, nem tudo acontece sem tropeços, e a gente vai ver lá no segundo filme que o Shrek toma uma poção para tentar se tornar humano. A gente pensando assim, tentando corresponder a esse ideal que ele acredita que ser exigido pela Fiona e pela família dela, né? E eu acho que aqui o que que a gente pode pensar clinicamente, eu pensei assim numa regressão, né? Assim, se a gente pensar, né, nosso paciente conquistou essa possibilidade de se vincular e encontrar o amor, mas aí ele vai lá e faz isso, assim, né? Como se ele tivesse uma regressão. E aí eu acho que diante de uma nova situação, naquele caso era conhecer a família da Fiona, ele revive esse medo que já é conhecido, que é o da rejeição, e com isso ele lança mão dessas estratégias para se defender, né? Então eu acho que a gente já pensava, ele poderia se isolar, poderia ser agressivo, como fazia antes, mas faz um movimento que seria um movimento mais automático de descarga, né? Mas escolhe se submeter ao desejo do outro. Então, acho que realiza algo um pouco mais complexo, se a gente for pensar, né? Porque ele avalia essa situação, se coloca no lugar do outro, negocia com o próprio desejo e aí toma essa decisão, assim. É um movimento de adaptação que acho que exige uma maior maturidade psíquica, se a gente for pensar, né, no nosso paciente. Mas, né, assim, acho que mesmo assim ainda há regressões, ele volta a modos de funcionamento mais defensivos diante das situações de medo ou rejeição, que são movimentos também que a gente enxerga na clínica, né? Mesmo quando os pacientes conquistam avanços importantes, a gente vê que as velhas defesas ressurgem exigindo novas elaborações, né? Então, aquilo que parecia superado, né? No caso do Shrek, a ideia de ser amado como ele é pode retornar, lembrando que o processo terapêutico também não é linear, né? E aqui tem mais uma cena. Cebolas. Fedem. Sim. Não. Fazem você chorar. Não. Ah, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não. Camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Eu escolhi essa cena porque eu acho que ela é muito psicanalítica, né? Assim, e especialmente pensando, né, nessa metáfora da cebola como uma tentativa de elaboração do Shrek, né? A forma como ele encontra para se representar e se compreender, assim. Acho que ele revela algo que a gente vê nos nossos pacientes e em nós, a gente é feito de camadas também, não é uma exclusividade dos ogros, né? E cada camada, ela é cuidadosamente construída para proteger o que a gente tem de mais frágil dentro da gente, e é por isso que a gente sempre fala, né, que a gente não destrói as defesas dos nossos pacientes, porque elas estão ali por algum motivo, né? E eu acho que o Freud sempre falou muito da importância da fantasia e da simbolização na elaboração. E quando a gente escuta um paciente usando uma metáfora, assim, acho que a gente pode pensar no sinal de saúde dele, assim, nessa capacidade, né, de se descrever, porque ele entra no campo da palavra e da representação, podendo se reconhecer como esse ser mais complexo e integrado. Eu acho que a metáfora é sempre uma ferramenta muito interessante, assim, de usar nos processos com os nossos pacientes, né, tanto pelo terapeuta quanto pelo paciente, porque eu acho que vai permitindo que a gente possa construir juntos significados, criando pontes entre a história de cada sujeito e realizar um trabalho psicanalítico que faça sentido para aquele sujeito, né? Mas, né, como nem todo encontro no mundo do Shrek é acolhimento, aqui eu fiquei pensando no encontro com o Lord Farquaad como um encontro com um super-eu punitivo, assim, né? Que ele encarna esse super-eu excessivo, né? Ele é, entre aspas, bonito, né?
controlador, autoritário e sem falta e sem diferença, né? Tudo no reino dele está dentro de um padrão. E acho que o Freud nos lembra que o superior ele vaza essa regulação moral, mas quando em exagero se torna cruel. E aí eu acho que o Farquaad personifica esse excesso, assim, né? É um mundo de aparência perfeita, mas não tem laço, não tem desejo. Até o desejo dele pela Fiona faz parte de uma é instrumental, né? Faz parte de uma imagem de poder que ele quer construir. E aí, pensando na queda do Farquaad, acho que vai mais além da queda do vilão, é uma derrubada simbólica dessa tirania do ideal, né? Desse super-eu esmagador. É como se abrisse a possibilidade de se amar fora do ideal, sem precisar caber, né, nesse ideal. E aí, conforme o processo vai andando, assim, eu vou imaginando, né, que os filmes, o nosso paciente vai contando partes da vida dele, né? E aí ele traz, assim, então, uma sessão que ele compartilha algo novo, que é, né, quando ele foi conhecer os pais do Fiona, que novos conflitos emergem, né? Então, tomado por essa experiência, ele sente essa necessidade de tomar uma poção para se tornar humano. E ao fazer isso, acho que a gente vê o Shrek tentando corresponder a essa expectativa externa, buscando ser aceito pelo outro. Algo que vem em outras roupagens com bastante frequência também na clínica, né? Eu acho que a jornada do Shrek, ela vai nos ensinando, assim, o que a gente espera poder que nossos pacientes conquistem, que é esse reconhecimento, que ser reconhecido pelo mundo de fora nunca substitui esse reconhecimento interno. E acho que o sujeito ir entendendo, né, que durante esse processo que é sempre um reencontro com o eu real, né, com aquilo que é possível ser e não só com aquilo que a gente gostaria de ser ou acredita que deveria ser. E aí seguem as sessões e o nosso paciente, em determinado momento, ele compartilha algo importante, que a Fiona vai estar grávida. E a notícia desperta um medo muito profundo nele, né? Um medo de se tornar pai. Com a gravidez da Fiona, o Shrek se confronta com o próprio passado. Ele relembra a relação com o pai dele, que era um pai agressivo, que tratava ele como um objeto mau. E esse fantasma desperta o medo da repetição, né? Ele sente essa angústia de transmitir para os filhos a violência que ele sofreu. Acho que é no terceiro filme, ele conta um pouquinho do pai dele, ele traz assim que o pai dele queria comer ele, que banhava ele em molho de churrasco e colocava uma maçã na boca dele, assim. Tirando essa licença cômica da animação, a gente entende que a gente tá falando de uma relação traumática, né? Assim, marcada por abuso, por violência, e isso deixa cicatrizes profundas, né? E fragiliza esse ego, o que gera um trauma, né? Então é nesse ponto que a psicanálise vai nos oferecer uma chave potente, que é a transmissão psíquica, né? Acho que nos diz respeito a não apenas só o que é dito e o que é vivido conscientemente, mas o que se passa entre as gerações sem as palavras, né? O que se inscreve no inconsciente dos filhos a partir das marcas dos pais. E muitas vezes a gente não transmite o que a gente quer, né? A gente transmite o que não foi elaborado. E eu acho que é justamente aí que entra o trabalho analítico com o Shrek, né? Que é ajudar esse sujeito a reconhecer e simbolizar o que antes era só uma repetição, né? Então, acho que a gente vai vendo esse movimento se desenhar ao longo desse filme, quando, ao se permitir viver a paternidade, ele também pode reescrever a sua própria história, né? Ele passa de alguém que teme destruir para alguém que também pode cuidar, que pode gerar vida. E a paternidade se torna, então, um campo de transformação onde é possível que ele possa reparar, criar novos vínculos e romper um ciclo de dor que parecia o destino dele a se repetir, né? E aí, superadas as questões da paternidade, eu acho que a gente encontra o nosso paciente no que parecia um final feliz lá no último filme, né? Casado, pai de 3 filhos, mas aí nesse ponto surge uma crise, assim, ele sente falta do passado e ele quer voltar a ser aquele ogro horrível e temido. E aí eu acho que esse momento que fica mais claro pra gente que a gente tá lidando com um paciente neurótico, né? Porque esse movimento revela esse funcionamento típico da neurose de desejar o que não pode ter, essa eterna insatisfação, né? Então,
A gente pode até recorrer ao conceito do Freud, né, de compulsão à repetição, para tentar entender o que se passa no nosso paciente nesse momento, assim, né? Talvez essa tendência de reviver esses estados anteriores para aliviar uma angústia presente. E para se livrar dessa angústia, ele vai assinar um pacto, né, com o Hamsky, que faz com que ele possa voltar para aquele momento da vida, mas ele precisa abrir mão da Fiona e dos filhos dele, né? Então ele vai realizar talvez o que a gente podia pensar num acting out, né, assim, porque ele age de forma impulsiva ali, assim, ele não pensa muito bem nas consequências e ele faz essa passagem ao ato. E aí ele vai parar lá nesse mundo alternativo que ele não tem filhos, ele não conhece Fiona. E aí é justamente nessa experiência da perda que ele encontra essa possibilidade de elaboração, né? Que fica claro quando ele diz pro burro em uma cena que ele diz, eu não sabia o que eu tinha até eu perder. E aí eu acho que ali ele se reconcilia com a vida real, né? O filme vai mostrando essa transição dele para uma posição mais madura e ele deixa de perseguir esse impossível e aprende a lidar com o real, né? Se reconhecendo como um sujeito atravessado pela falta. E em alguma medida eu acho que todo o processo de análise nos leva a esse caminho, né? Que é de encarar o fato de que não dá para ter tudo, que viver implica perder, que sempre vai faltar alguma coisa e que precisa faltar, porque é a falta que move o desejo, que coloca a gente em movimento, e a possibilidade de sustentar as faltas, em vez de negá-la, ou tentar preenchê-las a qualquer custo, que nos torna inteiros, né? Então, acho que, como Shrek, cada sujeito que se permite atravessar esse processo vai se aproximando desse encontro real, assim, que é esse que nasce dessa aceitação da própria castração. Aí, algumas outras considerações clínicas que a gente pode pensar, eu acho, né? Assim, que fiquei pensando que o Shrek talvez se ele tivesse em análise, talvez as primeiras sessões fossem marcadas por silêncio, né? Acho que ele observaria o espaço, avaliaria se é seguro, né, usaria às vezes um pouco de ironia, um pouco de grosseria como defesa, né? Talvez se atrasasse, talvez faltasse, talvez tivesse algumas dificuldades com o pagamento. Atos assim que pudesse expressar, eu acho que esse conflito entre o desejo de se aproximar e o medo de depender, né? Então, acho que as formas que ele ia, inconscientes, ele ia testando o vínculo com o analista dele, de verificar se esse analista permanece, né? Quando ele se ausenta, se ele sobrevive à agressividade dele. A contra-transferência, acho também algo que seria muito importante da gente poder ficar atento num paciente como esse, né? Porque o analista acho que se sente convocado a lidar com sentimentos de irritação, de rejeição, de impotência. Mas, né, é justamente aí que a função analítica se revela, né? Que é não ceder a essa a pressa de interpretar e nem de transformar esse ogro no que ele diz que gostaria de ser, sem ele entender de fato qual que é o desejo dele. E acho que pacientes como o Shrek nos convidam a estar junto, né? Assim, sem invadir, sem corrigir, sem desistir. Essa tarefa assim, de um continente emocional que é capaz de conter esse vazio, essa raiva desse paciente, oferecendo um espaço mais simbólico para que ele possa expressar, experimentar uma relação sem medo de punição e de rejeição. Acho que o tratamento analítico acontece nesse entrelugar, assim, né? No gesto de sobreviver ao ódio do paciente, como diria o Winnicott, e de transformar o não dito em algo pensável, como diria o Bion, né? Um espaço dessa reparação silenciosa. Acho que é um paciente muito rico, se a gente fosse pensar, tem muito material, assim, que dá para a gente pensar a partir do Shrek, e eu fiquei pensando também, assim, porque fiquei sabendo que esse ano vai lançar mais um filme do Shrek, né, e eu fiquei pensando, assim, para além daquilo que é
é uma franquia, é sucesso, sucesso igual a dinheiro, né? Mas eu fiquei pensando simbolicamente também sobre isso, assim, de que não existe um ponto final, né? A vida acontece e a gente vai acompanhando ele nos filmes e a gente vai vendo essa evolução dele, vai podendo pensar como um paciente que atravessa várias fases da vida e diante dessas fases surgem conflitos e a gente vai podendo trabalhar isso, né? E boto aqui no final da minha fala, né, que a gente possa ao longo da vida encontrar os nossos burros e as nossas Fionas, né, aqueles que nos acolhem em nossas faltas, que enxergam com além dos nossos papéis e nos ajudam a abraçar o que a gente tem de mais verdadeiro, que é o nosso eu imperfeito, mas inteiro. Agradeço a paciência e a atenção de vocês. Nós é que te agradecemos, Paola, por essa aula brilhante que tu nos desses, né? Passando por toda a metapsicologia, pela técnica psicanalítica, né? Tu abordou, assim, brilhantemente, de uma forma muito simples, vários conceitos da psicanálise, né? De uma forma simples que eu digo, palatável, fácil da gente poder, né, entender e enxergar nas cenas do filme, né? Então a gente vai abrir agora. Eu vi que tem palmas, eu vi que tem elogio já aqui no chat para ti, né? Que a Ana Cristina Tofani deixou aqui. Parabéns, Paola, pelo rico e criativo trabalho. Transitas entre as teorias relacionadas com a clínica, mostrando leveza e domínio do tema. Noite iluminada. E pediu desculpas por ter que sair mais cedo, né? Bom, está aberto agora, né? Para quem quiser fazer perguntas, comentários, falas com a Paola, né? E eu vi que a Fabiola já está com a mão levantada. Eu vou passar então a palavra primeiro para a Fabiola. Bom, primeiro eu queria dizer que o teu trabalho foi muito bom, tá? Na verdade, eu não consegui assistir aqui na Semana Acadêmica, aqui em Erechim, quando a Paola apresentou, mas o trabalho foi muito comentado, tá? Entre os alunos, entre os professores, enfim, né? Então, assim como vocês, eu também estava muito curiosa, né, para poder ver. E eu queria te dizer, Paola, assim, um pouco do que a Josi disse, assim, né, da tua articulação dos conceitos, assim, né? Acho que ficou muito fácil e muito visível da gente poder enxergar, né, nas cenas do filme com o Shrek, tá? Então, achei ótimo o teu trabalho, assim, tava, né, acho que foi muito bom, né? Passou o tempo muito rápido, né? A gente assistindo as cenas, e eu acho que como isso é interessante, assim, né? Essa intersecção realmente entre o cinema e a psicanálise, ou, enfim, né, livros ou contos, enfim, como isso enriquece, eu acho, né? E acho que nos coloca a pensar realmente no Shrek como nosso paciente, assim. Acho que ficou muito interessante essa forma como tu colocou o trabalho. Obrigada. Eu acho assim que, eu não sei, eu tenho uma coisa, assim, um desejo sempre de poder transformar, não sei, mas deixar a psicanálise mais acessível, porque eu penso que às vezes as pessoas têm medo da psicanálise, porque não é fácil, não é simples, né? Assim, mas eu acho que quando a gente consegue fazer essas combinações, assim, a gente tira ela desse lugar assustador, assim, e a gente consegue se dar conta que ela tá ali em todo lugar, né? Em todo momento na nossa vida. Bom, enquanto o pessoal ainda está, né, elaborando aí, pensando sobre tudo que viu e ouviu, deixa eu abrir o chat aqui, que tem mais algum comentário aqui, né? A Bianca, nossa colega também da formação, te dá parabéns, achou teu trabalho muito autêntico, inteligente e criativo, né? E a Aline também te dá parabéns, que aprendeu muito com a tua contribuição em análise do Shrek. A Rosângela também, foi excelente trabalho.
A Jaque Fonseca disse que amou o trabalho, criativo e lindo. E a Richelle, nossa colega também, disse que, bom, ela está deixando a câmera desligada, mas que foi uma ótima análise, né, Paola? E, bom, enquanto o pessoal vai pensando, né, para fazer novos comentários. Ah, eu vi que a Clarice levantou a mão, vou passar para ela então. Oi, boa noite a todos. Primeiro, Paola, te parabenizar, assim, de novo, né? Te assistindo teus trabalhos e a tua clareza de transmissão, de escrita, de forma de comunicação, né? Foi muito gostoso, muito suave ao mesmo tempo, né? Acho que a gente pôde ir tanto assim, pensando a questão da psicanálise, quanto curtindo também um pouco, né? Revivendo um pouco, assim, até não me lembrava ou não assisti todos esses Shreks que existem, né? Todo esse processo evolutivo do Shrek ou de uma análise do Shrek, como tu colocou para nós, tá? Então, primeiro, te parabenizar e, enfim, dizer que eu fiquei pensando algumas coisas, né? Fiz algumas ligações também, te escutando. Me lembrei que a expressão Shrek é uma expressão que o Freud usa em alemão, né? No texto Além do Princípio do Prazer, para diferenciar de Angst e desse estado do tipo traumático, sem preparação, né, que leva ao trauma, né? Então, acho que também estamos falando de um paciente com questões narcísicas, eu fiquei pensando, né, e que talvez se apresente num primeiro momento com algo mais do tipo psicopatológico, narcisista, né? Como diria o Rosenfeld, os refúgios narcisistas, né? Talvez no fim ele se revele mais, aspas, do tipo pele fina, porque eu acho que ele se mostrou também acessível, né? Eu acho que o burro insistiu e ele pôde, a partir dali, fazer uma abertura para as relações, de uma forma geral, e depois ir vivendo as vicissitudes, né, da vida, tá? Então, pensei isso, assim, também me lembrei da questão da autoestima, né, que a gente está vendo agora também no texto do narcisismo, ou autoconceito, né? E achei muito interessante, acho que tu não comentou, tu passou um pouco os sonhos que ele estava tendo agora no final, na véspera de se tornar pai, aquelas cenas daquelas criancinhas todas o atacando, né? E que bom que, de alguma forma, quem sabe era a criança dele também, que ele estava tendo que reviver ali, né, prestes a viver mais essa etapa da vida, tá? Mas só algumas contribuições e algumas coisas que tu me fez pensar, tá? Um beijo, parabéns. Obrigada. Queres fazer algum comentário, Paola, sobre o que a Clarice trouxe? Penso assim que eu acho que se a gente se propor a assistir o Shrek com esse olhar, assim, né? Tanto que eu também não lembrava de toda a história, eu fui para fazer a palestra, eu revi todos os filmes, assim, com esse olhar atento, assim, né? A gente vai vendo quanta coisa que dá para tirar dali, quanta coisa a gente consegue pensar, né? Assim, e, lógico, né? Hipóteses que eu montei, assim, pensando, e a gente pode pensar em outras, né? E pode pensar em mais coisas. Mas talvez assim, por isso que a minha ideia quando eu assisti o filme foi assim, acho que eu vou transformar ele num paciente, né? Porque é muito rico esses materiais, assim, mais do que pensar só na história do Shrek e analisar isso, vamos pensar nele como um paciente, que acho que tem muita coisa pra gente pensar através da história dele, né? Uhum. Bom, eu vi que Eu teve também não, mais. acho que eu vou falar, acho que eu também fiquei pensando, né? Queria te parabenizar também, acho que eu fico muito feliz de poder ver o teu trabalho, acho que a gente ficou, eu, tu e o Shawn, a gente ficou 3 anos juntos, né? Fico muito alegre de poder ver esse trabalho tão bonito, assim, tão sensível, que eu acho que é disso que eu fico pensando, assim, né? Eu acho que toda essa capacidade que tu tem de transformar, né? Essa questão, talvez a gente pode pensar até num lúdico, assim, né? Brincando com o filme, a gente vai, né,
pensando várias questões, assim, mostra a tua sensibilidade clínica também, de quanto talvez a excelente profissional que tu é, na verdade, assim, né? De poder ser sensível, de poder trabalhar com essas questões de sustentar a técnica, né? A transferência, contra-transferência, de poder dar esse holding e transformar esses elementos, né? Beta, alfa, enfim, né? Acho que tudo isso a gente pôde observar e eu acho que isso tudo também te representa nesse sentido da clínica do cuidado, se eu não me engano, assim, né? Eu queria te parabenizar, então. Obrigada, Léo. Eu fiquei muito feliz em vê-los, os dois, né? O Léo e o Chau aqui, porque, como tu disse, né? A gente 3 anos toda sexta-feira, né, juntos. E acho que eu acho que é essa coisa assim essa cuidado e esse interesse pela arte é uma coisa que eu e o Léo temos em comum. Acho que sempre no seminário aparecia isso, né? E é um dispositivo que a gente usa para poder enriquecer, eu acho, o trabalho clínico, né? Então, poder tirar proveito disso também. Tanto para o nosso entendimento, né, clínico dos casos, a gente poder pensar por que que a gente associa o paciente a determinado personagem, a determinadas cenas de filmes ou peça de teatro, né, de um livro, né? E eu fiquei pensando nesse sentido quando tu fala da questão da contratransferência, que acho que todo mundo aqui, se não teve, vai ter, né? Mas acho que a grande maioria aqui já teve um paciente, um xereque para chamar de seu, né? No seu consultório. E a tendência inicial, muitas vezes, quando se tem esse tipo de paciente, é da gente contratransferencialmente querer se livrar do paciente, né? Querer que o paciente desista, querer que o paciente não venha mais. Que claro que não aparece como desejo, mas que aparece como dúvidas, né? Acho que esse paciente não sustenta a análise dele. Acho que esse paciente vai dar para trás, né? Ah, hoje, pelo jeito que ele terminou a sessão, não sei se ele vem na próxima. E que expressa muito do nosso desejo de nos livrarmos dos ogros e ficarmos só com os príncipes encantados ali conosco, né? Então, quando tu fala dessa questão contratransferencial ali em relação ao Shrek, eu achei assim, né, importante de tu teres pontuado isso, não ficar só enxergando a ele como paciente, mas ver o que que isso também, o que em nós mobiliza, né, no nosso Shrek interno, o que que esse espelho de paciente mobiliza, né? No momento em que nós, narcisicamente, estamos ali também numa posição idealizada de príncipes e princesas, né, enquanto analistas, e que vamos ter que nos deparar também com as nossas orelhinhas de Shrek, as nossas patinhas de monstro, né? E que às vezes até quer dar uma patada também no paciente. Acho que assim, até o Shrek é um paciente que fica fácil, né? A gente talvez se conectar, assim, sentir, perceber, assim. Tem pacientes que a gente às vezes não vai se dar conta, né? Vai demorar para se dar conta disso, né? Assim, até nesse sentido, acho que ele escancara um pouco mais essas questões. E que a gente pode, em alguns casos, até fazer metáforas, como tu dissesses, com os pacientes, sugerindo que eles assistam filmes, né? Que eles assistam desenhos, e que a gente possa depois discutir com eles, né? E eu faço isso também, eu acho interessante porque quando se propõe para o paciente que ele assista um determinado filme, geralmente perguntam, né? Tá, mas por quê? O que que tem nesse filme? O que que tem nesse desenho? E geralmente eu digo, primeiro assiste, aí tu vai entender por que que eu pensei nisso, né? E quando eles voltam na sessão seguinte, que viram, eles entenderam direitinho, né?
o que dali mobilizou algo neles que eles não se davam conta e que eles podem também trazer para trabalhar. Então, é um recurso também que a gente pode usar, né, clinicamente, como tu dissesses, para ajudar os pacientes a se perceberem, né? Hum. O Shrek para terapia de casal é muito bom. Porque geralmente, né, as Fionas não se enxergam como ogras, né? E os Shreks acreditam que estão sob a poção mágica, aquela que dá uma aparência mais bonita. E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas, comentários? Paola, só te elogiar novamente. Acho que o pessoal já falou bastante, mas eu queria deixar assim que foi muito bom te escutar. Foi leve, foi uma boa hora para que a gente passou aqui, né? Eu acho que isso mostra da tua criatividade, da tua sensibilidade. Então, só para registrar assim que foi muito bom te escutar e que bom que tu tá fazendo essa trajetória aí junto com a gente, né? E eu acho que isso, a gente vê o teu crescimento e vê, né, o quanto a gente ganhou também de te ter junto no Instituto. Obrigada, eu fico muito feliz, assim. Estava falando para a Josi, né, que eu estava nervosa, mas que bom que eu vim, porque é sempre bom estar aqui, sempre bom trocar com vocês, assim, né, no momento eu não estou participando de nenhum grupo de estudo por causa dos horários, então eu sinto saudades de poder conversar e trocar com vocês. E Então, tá, aí, quem sabe daqui a pouco tu oferece um grupo de estudos também de algo assim. Vamos propor alguma coisa que possa ser no teu horário também. Vamos seguir Ó, criando, né? Já que a gente está falando em criatividade também, então vamos lá, vamos seguir trabalhando. Acho que a gente não para nunca, né? e acho que a Paola fala também de uma outra coisa muito importante que eu vou tocar na questão, porque tem alguns dos colegas da formação aqui, né, que é isso do poder manter o vínculo institucional, porque a gente passa pelos lugares, faz formações, mas a gente precisa ter vínculos com pessoas, né, visualmente conhecidas, com lugares aonde a gente possa trocar um tanto dos nossos conhecimentos, dos nossos entendimentos, né? E só quando a gente sai, quando a gente se afasta, é que a gente se dá conta de como faz falta. Bom, eu vi que também foram colocados mais, ou foi colocado mais algum comentário aqui no chat, Paula, deixa eu ler para ti. Bom, a Marina já tinha colocado antes que adorou a análise do filme de forma muito leve e didática, e a Kátia Regina colocou que realmente foi muito agradável te ver com um tema que é bem querido para mim. Parabéns, Paola. Só elogios, Paola. Para que quem bom que está muito nervosa. eu também pensei, né? Eu fiz essa palestra pensando num público de estudantes, né? Até falei com a Fabiola assim, não sei se eu tenho muito a contribuir, porque aqui, né, nada de novo, né? Assim, mas acho que a ideia do exercício é interessante, né? A gente poder pensar, pegar o personagem e colocar ele dentro da teoria, eu acho que é um exercício interessante. E aí a gente vê, né, que não precisa ser um caso clínico real para a gente poder
entender o caso e pensar na nossa prática também, nos aspectos técnicos, né, que tu trouxesses. A gente tem aí, né, como tu disseste, a arte nos empresta muito material para isso. O Freud, por muitas vezes, fez isso, né? Bom, mais Só para algum fazer um comentário? complemento que eu não podia deixar de falar, né? Porque nós do estágio organizamos há muitos anos, né, Ieda, o Cine Horizontes, né? Então, assim, contribuindo com isso que as gurias estão falando, desse exercício que a gente faz, do quanto os filmes e as animações, sabe que as animações elas fazem um super sucesso nos nossos cines, né, de público, e é impressionante, eu acho que tu estavas falando isso no início, né, Josi, que eu digo, a Disney Pixar deve ter um consultor psicanalítico, porque Tem é muito vários. impressionante, né? Como a psicanálise ela é representada, ela é posta, né? E como nos dá assim uma ampla margem para a gente ficar refletindo e pensando questões, né? E, enfim, semana que vem vamos ter mais um dos nossos Cines Horizontes, já fazendo a propaganda, a Iane está aí, né? Uma das estagiárias com o filme Hamnet, tá? Que conta a história antes do Hamlet. Então, também estão todos convidados a quem quiser vir aqui conversar conosco. Então, nós vamos agradecer a Paola, né, por essa contribuição brilhante que ela nos com que ela nos brindou essa noite, né? E vamos aguardar que ela queira oferecer o grupo de estudos, como a Eda falou, ou queira voltar numa outra quinta, né? E que, bom, a gente possa seguir trocando, né? Uma vez horizontes, sempre horizontes, né? Então, deixa eu ver. Colocaram mais alguma coisa aqui no chat. Não é que está com a câmera fechada, não era exatamente um comentário. Bom, então vamos agradecer a presença de todos, né? E dar por concluída a nossa quinta, né? E com esse agradecimento especial para a Paola, né? Agradecer a todos que estavam aqui. Esperamos que nas próximas quintas, né? Estejam também, possam estar conosco. Como a Clarice já pontuou, na próxima quinta-feira nós vamos ter, né, a discussão sobre, né, o filme que é tão atual, né, que de uma história muito antiga, mas de um tema muito atual e que foi, né, um dos filmes agora mais concorridos aí do Oscar, certo? Obrigada, então, a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Beijo, Paola. Beijo. Beijo, Paola.